é engraçado, essa é uma pergunta que me fazem frequentemente. No fundo eu sou músico, não é? E nós, uma das paixões que podemos realmente tornar multidisciplinar é a música, porque eu acho que não consigo viver sem nenhuma dessas paixões. E mesmo às vezes quando pergunto às pessoas o que é que como é que elas me veem mais, as opiniões dividem-se, não é? Obviamente que eu apareço talvez mais como cantor e por isso também professor ligado à área do canto, mas não consigo dizer que sou mais este Manel ou mais aquele Manel. De facto sou músico e isso engloba várias paixões. Eu divido um bocado a minha influência musical nos campos da música pop, pop rock e também da música erudita. E dentro desses dois campos, que de facto, apesar de se cruzarem, são ramos diferentes da música, para mim é difícil eleger aquilo que mais me influencia ou que mais é importante para mim. Porque mesmo nos próprios compositores pode haver obras que me entusiasmam mais, ou nos cancionistas, canções ou álbuns ou momentos de carreira que eu gosto mais, mas de facto era impossível também para mim viver sem estes dois ramos da música. A música mais erudita, normalmente música vocal, embora eu também goste muito de música instrumental, e também a música pop a partir dos anos 70, 80, que de facto tem uma influência gigantesca na minha maneira de fazer música e na minha maneira também de viver a música. Na música pop, a figura incontornável assim da minha discografia é o Sting. É um músico que me inspira imenso e com o qual eu tenho uma ligação forte do ponto de vista musical e também da construção literária que ele utiliza nas canções dele. Na música erudita já é mais difícil a dizer. Há um período da história da música que eu gosto muito, que é a escola francesa do final do século XIX, compositores como Ravel, Fauré, Duruflé, e há também um compositor ligado à música inglesa chamado Vaughan Williams que influenciou também muito os últimos anos da minha vivência musical. E depois há os clássicos, não é? Que, sei lá, Bach é o pai da música moderna, o Mozart é uma figura incontornável, Brahms também é um compositor que não consegue fazer música menos boa. Dentro ainda da música ligeira, também há muita música portuguesa na minha discografia. Eu acho que a canção portuguesa e também a ligação da canção ao texto em português é uma coisa que me influencia muito em artistas como, sei lá, o Rui Veloso, a Manuela Azevedo, o Luís Represas, o Gil é um compositor, João Gil é um compositor também fantástico, e alguma malta nova. Agora tenho ouvido muito uma miúda chamada Capicua, fazem uns raps engraçados. Tudo quanto é música portuguesa e cultura portuguesa do passado recente inspira-me muito. Também é difícil fazer essa escolha. Eu acho que talvez os projetos que eu organizo, ou seja, se eu digo, eu vou, por exemplo, no Vocal Emotion, que é a minha academia, vou organizar um concerto, por exemplo, agora estou a montar um musical de Trovante. A montagem desse espetáculo e o facto de eu ter algum poder sobre aquilo que pode ser o repertório e na escolha dos artistas que cantam determinadas canções faz-me ter um poder maior sobre o resultado artístico da obra em si. E isso dá-me um certo gozo porque vejo mais Manel na obra em geral, com os riscos que isso acarreta. Se pode ser bom ou pode ser menos bom, a responsabilidade é nossa. Mas tudo quando são projetos vocais, nomeadamente esses em que eu faço direção artística, são aqueles que neste momento me dão mais gozo. O novo disco não tem nada a ver com o primeiro disco que eu lancei a solo. O primeiro disco é um disco só com voz e um kit de percussão. Este novo disco é um disco de canções. E é um disco também muito maior do que o anterior. Provavelmente, eu ainda estou em montagem, portanto, estas montagens é como os espetáculos, no fundo. Há coisas que se podem alterar até
até à saída do disco. Nós temos um conceito e às vezes começamos a fazer e aquilo acaba por ganhar uma forma própria e ir para um lado que nós não esperávamos. Neste momento eu penso fazer um disco que tem duas componentes, uma componente com canções minhas, que se chamará Inside, e uma componente em que eu canto canções de outros artistas, que se chamará Outside. Mas isto pode alterar-se. Mas é, acima de tudo, um disco em que eu procuro viver as canções. Não é um conceito como, por exemplo, o Voice and Drum foi, que eu tinha uma série de canções originais feitas num formato. Eu aqui isolo as canções, canção a canção, e tento vivenciá-las de uma forma especial. Mas não o fazer só com canções minhas. Porque essa é uma das realidades que eu tenho sentido, é que é bom, dado o grande cancioneiro mundial que nós já temos, viver canções de outros artistas e dar-lhes a vida e a interpretação que nós próprios sentimos. E dessa forma o cantor também se torna mais multidisciplinar, porque não faz apenas só canções suas, mas também dedica algum tempo a vivenciar e a cantar as canções que outros artistas celebrizaram e que podem também ser importantes para nós. Há imensos, há imensos. Tinha que viver 200 anos para conseguir trabalhar com todos os artistas que eu gostava. Olha, um deles é sem dúvida o Sting. Acho que nem vivendo 300 anos. Uma pessoa com quem eu gostava muito de trabalhar, e ultimamente tenho observado a carreira dele, é o Pedro Brunhosa. Nunca tive a oportunidade de fazer algo musicalmente. Outra pessoa com quem já falei e que está na Forja alguma colaboração é a Mafalda Veiga, uma cantora que influenciou muito a minha vida de estudante e alguma influência inicial, até da própria composição das canções. Depois, outros artistas portugueses com quem eu gostasse de trabalhar, a nível das canções portuguesas, tenho trabalhado com uma fadista que também gosto muito, que é a Mariana Bobone, mas gostava de trabalhar com outros fadistas. Normalmente cantores, acho graça a trabalhar com vozes femininas na área do fado, e também são coisas que fiz pouco. Até hoje fiz um disco de colaboração de fado com a Mariana Bobone, acho que ainda no tempo em que eu estava no Teto Vocal. Fora de Portugal e noutros ramos, também gostava muito de trabalhar com artistas que me dizem muito na canção erudita, sei lá. Não me importava de contracenar numa ópera, nem que fizesse um papel secundário, por exemplo, com o Kaufmann, ou com outros cantores que admiro, que são um tenor extraordinário, ou alguns mais da velha guarda, sei lá. Eu não me importava de estar num elenco de uma ópera com o Plácido Domingo, não me importava de todo. Mas isso não aconteceu. Já aconteceu em Portugal fazer uma pequena colaboração com uma artista da qual eu sou fã e que é uma cantora também de exceção, que é a Elizabeth Matos, uma soprano de carreira internacional, com quem de facto já tive a oportunidade de contracenar em coisas muito pequeninas, mas que para mim já foi motivo de grande orgulho. A arte é estruturante. A arte, para mim, é como o pilar de um edifício. É impossível nós conseguirmos encontrar respostas para os nossos anseios e para os nossos receios e para toda a gama humana intensa de vida e de vivência que o ser humano percorre, sem ter uma passagem pela arte. Porque a arte, no fundo, é um escape para o artista e para o consumidor de arte. É um mecanismo que vai despoletar sentimentos e emoções que estavam adormecidas e que só através dessa passagem pela arte se acordam. E além disso, eu tenho uma frase que costumo utilizar que por acaso é sobre a música, mas eu acho que posso estender a outros ramos da arte, que eu acho que ao vivenciarmos e ao apreciarmos a arte, nós ficamos mais transparentes, nós próprios ficamos mais transparentes aos nossos olhos. Eu acho que nós nos conseguimos entender melhor vivenciando a arte. Portanto, eu acho que ela faz parte do nosso cotidiano. Em muitos países, hoje em dia, nós vemos que as pessoas trabalham, saem às 6 da tarde, vão a um concerto às 7 e às 8 vão jantar. E são consumidores ativos de arte, ou uma exposição, ou manifestações de arte, não é? Sei lá, eu já fiz muita ópera em França, e na ópera que faço lá, seja em cor, ou seja pequenos papéis a solo, as récitas, se calhar têm 8 récitas, 8 salas esgotadas.
e bilhetes a preços muito elevados. Cá é diferente, se calhar tem menos récitas, tem público, não há dúvida, mas normalmente são mais as mesmas pessoas e não há este hábito de consumo. É mais fácil sair do trabalho e ir a um café, beber uma cerveja e falar um bocadinho com os amigos e ver futebol do que ir com os amigos a um concerto. Sei lá, é se calhar mais habitual ir ao cinema do que terminar o seu trabalho e ir a uma exposição de pintura. Aliás, se algum amigo lhe disser isso, até acha, faz uma exposição de pintura. Onde? Se for ao cinema, já é mais habitual para si. Portanto, eu acho que não só a arte tem que passar a fazer parte da vida das pessoas, seja na arquitetura da sua casa, seja na forma como se veste, seja nos espetáculos a que vai, como acho que as sociedades, nomeadamente a nível institucional, governamental, têm que insistir com as pessoas para que elas consumam arte. E eu não digo isto pelos artistas. Eu acho que isso é uma consequência normal. Quando as pessoas consumirem mais arte, os artistas terem mais trabalho. Eu acho que os artistas não têm que se impor. São as pessoas que precisam da arte. Em 2015 eu vou ainda sair muito de Portugal, portanto vou ter alguns concertos que eu acho que são importantes para mim, nomeadamente um concerto em Tóquio, que foi um convite de um coro suíço, chamado Ensemble Vocal de Lausanne, com um maestro que trabalha muito em Portugal, é o Michel Corbeau, onde eu vou interpretar as áreas de barítono da Paixão Segundo de São João, que é uma obra fundamental da oratória, da história da música barroca. Esse é de facto um projeto que eu acho que vai ser importante na minha carreira, não há dúvida, porque é uma coisa nova e no Oriente, eu já trabalhei muito no Oriente, mas nunca trabalhei nesta área, no Oriente. Mais coisas que eu vou fazer até ao final do ano que eu considero que são importantes. Eu vou preparar toda a apresentação do novo disco para um espetáculo que acaba por já não ser este ano, será em janeiro do ano que vem, mas que no fundo é trabalhar todo este ano e portanto acho que o fazer esse disco e fazer o Manuel Rebelo ao vivo nos primeiros dias de janeiro, tentando apresentar aquilo que foi o meu trabalho até aí, acho que vai ser um marco. E, portanto, uma coisa que, de certa maneira, também quem está à espera de ouvir as minhas canções poderá ficar surpreendido, porque não só vou trazer a área mais vocal, como também este novo trabalho de canções de outros artistas, que é uma coisa que eu não fiz tanto, muito menos no Voice and Drum, que só tem canções originais. Depois, todo o trabalho ligado à minha academia, nomeadamente este projeto musical do Trovante, acho que é um projeto que pode, agora terá só 2 dias de récita, mas que pode vir a estar, se calhar, numa sala lisboeta durante 15 dias ou um mês em cena, e acho que certamente o musical Trovante teria público, muito público mesmo, porque de facto é uma história de canções e que se entrecruza com a história de Portugal, que é incontornável. O Trovante é um acontecimento musical incontornável que influenciou toda a história da música pop e da música tradicional ao longo dos últimos anos. Por isso, eu acredito que o facto de fazer esses 2 espetáculos no dia 16 e 17 de maio poderão originar um projeto já não académico, eventualmente numa sala de espetáculos em Lisboa e quem sabe, por exemplo, no Porto, que pode mexer um bocado com os públicos e trazer outra vez à baila aquilo que é o Trovante, mas desta vez revisitado, na visão daquilo que é um pequeno musical. Não podemos dizer que é um musical com história e tal, com muitas personagens, mas é um musical que terá a minha ideia e a minha interpretação daquilo que são as canções do Trovante, passando também pelo livro do Manuel Faria, do Trovante. Portanto, tendo alguns exemplos daquilo que são os textos da vida do Trovante ao longo daqueles anos de carreira, que são ainda 20 anos ou 20 e tal, portanto não é assim tão pouco tempo. Tenho a certeza, e não só diretamente pela influência cultural, mas também pela influência comportamental. Quando nós trabalhamos musicalmente fora de Portugal, assistimos a outras visões daquilo que é ser um artista ou um profissional da música. Cá em Portugal, às vezes, as coisas não têm o impacto que têm profissionalmente lá fora. Por exemplo, eu lembro, mesmo trabalhando em Portugal, mas com outros artistas, quando nós trabalhamos com artistas que têm outro circuito e vemos qual é a ação comportamental deles, aprendemos a fazer música de outra maneira. E se trazemos isso depois para cá e aplicamos aos grupos com quem trabalhamos,
sentimos que não só essas pessoas gostam dessa experiência realmente profissional e virada para o melhor, não tentar fazer uma coisa mais ou menos, tentar fazer algo virado para o topo da arte no mundo, sempre, nunca tentar fazer menos do que isso. Essa experiência comportamental é que eu acho que depois faz aumentar a qualidade do seu resultado artístico. Porque nós, por exemplo, ao sermos portugueses, temos algo que não existe no resto do mundo. Portanto, aquilo que é a capacidade artística e a base artística para trabalhar, digamos assim, o barro do oleiro, é excelente. Agora, a maneira como nós o trabalhamos é que pode fazer com que ele fique melhor ou pior. E lá fora eu tenho aprendido que o trabalho na música, por exemplo, que é o meu ramo, é mesmo uma coisa muito séria, muito estruturada e que a qualidade artística aumenta com esse comportamento disciplinado e não com a indisciplina, como às vezes nós pensamos que, enfim, a arte, isto é tudo uma coisa muito livre. Mais ou menos. Eu acho que nós, quando somos artistas, devíamos começar a trabalhar às 10 e deixar de trabalhar às 8 da noite. E fazermos o nosso trabalho com o mesmo brilho e o mesmo afinco. E se a inspiração passar por lá e acontecer alguma coisa artística brilhante, então, excelente para nós e para quem um dia ouvir o nosso trabalho. Sempre. Sempre. Eu não tenho nada a ideia de quando dizem esta pessoa é artista. Isso é muito estranho, é uma forma estranha de ver os artistas. Os artistas são pessoas diferentes. Os artistas são artesãos. Eles hoje em dia têm este nome artista porque a coisa mudou nesse sentido. Mas um artista é um artesão que pega numa determinada área de trabalho e faz a sua obra. Pode ser uma estátua feita por um escultor, pode ser uma canção feita por um compositor. Mas para isso também existe a parte racional, existe a técnica, existe a disciplina no trabalho, porque o nosso trabalho nunca é tão eficiente se não for feito no trabalho certo. E depois existe, de facto, a parte intuitiva. E é a mistura desses dois fenómenos que traz ao mundo a obra de arte. Mas para se fazerem essa mistura, esse casamento entre a intuição e a razão, só há uma forma de fazer, que é trabalhando, não é? E o trabalho exige imensa disciplina. Eu não descarto a hipótese de que a arte podia aumentar muito de qualidade se revestisse de grande disciplina por parte dos artistas. Essa é a minha experiência internacional. Eu acho que esse é realmente o futuro da arte, é encarar a arte, de facto, como um trabalho que tem que ser feito de uma forma disciplinada e que a própria intuição deve ser disciplinada por nós, pelos artistas, senão de repente, quer dizer, eu estou a cantar uma área de ópera em que há uma pessoa que morre e às tantas eu estou de tal maneira descontrolado por aquilo que estou a sentir que já não consigo levar a peça ao fim. Portanto, obviamente que é preciso uma intuição e uma emoção, mas é preciso acompanhá-la de um trabalho muito rigoroso. E eu acho que é isso que se aprende lá fora.